Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O mundo é feito de filmes lixo, filmes que existem, filmes top e também de filmes bombásticos. E é exatamente nessa categoria que se encaixa Oppenheimer, um filme que quando foi anunciado já chamou muita atenção. Aí ele foi lançado e fez parte de um grande fenômeno mundial e depois se consagrou no Oscar 2024. Mas afinal de contas, Oppenheimer vale toda essa discussão? Merece todo esse holofote? Bora ver isso agora mesmo, então apague as luzes do seu quarto, passe protetor solar porque tá começando mais um Filme Stop aqui no canal Piuí. Já vai deixando o like no Piuí porque isso aqui é uma bomba! Quer você goste do trabalho de Christopher Nolan ou caso você ache que ele é um diretor meio superestimado, você tem que concordar que ele é um dos diretores mais importantes da atualidade. Aceita que dói menos. Após aparecer para o mundo pela primeira vez com Amnésia, que diga-se de passagem é um dos melhores filmes dele, esse cara acabou ganhando o coração dos grandes estúdios e participou de grandes filmes com grandes orçamentos, como foi o caso da trilogia Batman, A Origem e até Interestelar. Nolan acabou virando um diretor de blockbusters. Ele fazia esses grandes projetos com orçamentos muito robustos e bilheterias muito acima da média. E ao mesmo tempo em que esse era o sucesso dele, também era o ponto que gerava mais críticas, porque muitas pessoas sempre dizem que o Nolan pega conceitos interessantíssimos, histórias muito boas e acaba mastigando elas demais nos seus filmes. Isso tudo ficou meio que simbolizado por aquela cena do papelzinho sendo furado em Interestelar. So you can take a shortcut through a higher dimension. Por conta disso, quando Christopher Nolan anunciou que seria o diretor de Oppenheimer, uma cinebiografia do pai da bomba atômica, muita gente olhou meio ressabiado para isso, inclusive nós. Parece que não se encaixava muito bem com a maneira com que ele realizava os seus filmes. Mas Nolan leu o livro que foi entregue a ele por Robert Pattinson lá em Tenet, se apaixonou pela biografia do cara, decidiu que queria mostrar o quanto esse homem passou de problema na sua vida em um filme e foi lá e acabou fazendo. E vou dizer uma coisa, hoje em dia Christopher Nolan e o bolso dele agradecem muito por terem insistido nessa ideia. Lançado em 2023 com roteiro e direção de Christopher Nolan, Oppenheimer começa em 1926 e nos apresenta J. Robert Oppenheimer, que ainda jovem está na universidade aprendendo sobre física e tal. Ele é um jovem orgulhoso e impulsivo, tão impulsivo que ele pega uma maçã, envenena e deseja entregar ali para um professor que ele não gosta muito. Ele queria matar o cara. É assim que se resolvem as coisas na escola, né? Vamos se matar agora. Na sala de aula, acaba chegando lá Niels Bohr, que é um físico ganhador do prêmio Nobel que ele gostava muito. E esse cidadão vai comer a maçã e ele pensa, caraca, vou matar meu ídolo. Ele pega e tira a maçã da mão do cara e joga no lixo. A gente vê os anos passando ali na vida de Oppenheimer, a gente vê ele fazendo o famoso networking, porque ele vai indo para lá, para cá, conhece vários físicos e cientistas importantíssimos e ao longo dos anos ele próprio se torna uma referência em física quântica. E é nesse período que ele vai para a Universidade da Califórnia, onde pretende disseminar esse conhecimento, entendeu? Se aprofundar em estudos, criar uma comunidade interessada em física quântica, que é um assunto chato para boné. Na época o pessoal se interessava mais em quê? Carros, música, shows. Como é hoje em dia. Como é hoje em dia, entendeu? É verdade. Se bem que não, né? O Sérgio Sacani veio aí e falou que complicado isso aí, cara, e todo mundo amou. É verdade. Eu consigo, cara. Em paralelo aos estudos, também vai mostrando um pouco sobre a vida do Oppenheimer e as suas conexões, o networking que ele faz. E ali ele acaba conhecendo o pessoal do Partido Comunista. Comunista! E ele fala que já tinha participado disso no passado e ele começa a conversar sobre os ideais e tal e acaba arrastando a asinha para matar o Jean Tatlock, interpretada pela Florence Pugh. E ele acaba se apaixonando por essa mulher e metendo bife.
Só que ao mesmo tempo ele também conhece e se relaciona com a Kitty, mudando aquela crença que as pessoas têm de que o nerd não pega ninguém, entendeu? Aqui ele tava pegando duas pessoas, a Kitty acaba engravidando e aí eles juntam as escovas de dente e vão morar juntos. Nesse período, a vida do Oppenheimer estava bem encaminhada. Cara, ele tinha um emprego legal, ele tinha sua família em formação, tava tudo dando certo. Foi aí que uma coisa deu errado, entre aspas. É foda. Isso porque ele descobre por meio de um jornal que alguns cientistas alemães acabaram evoluindo a pesquisa sobre nêutrons e eles poderiam explodi-los. Jimmy Neutrons. É isso então. Isso? Poucas pessoas pegaram essa parte do filme, mas eu peguei. Tua leitura foi muito perspicaz. É um idiota. Bom, eles estão lá para explodir o Jimmy Neutron, fazer uma verdadeira bomba gigantesca, uma biribinha gigante. E aí ele pensa, caraca, se os alemães, os nazistas, se eles tiverem acesso a essa tecnologia, eles vão fazer uma merda grande. E não foi só o Oppenheimer que pensou isso não, o governo americano estava ligado o perigo que isso representava. Por isso, algum tempo depois, o coronel Leslie Groves foi até Oppenheimer, que já era considerado uma referência no assunto, e falou para ele, ó, meu amigo, a gente está fazendo um esqueminha aqui, um tal Projeto Manhattan, e a gente gostaria que você encabeçasse uma importante parte disso, que é aquela que vai tentar desenvolver uma biribinha atômica antes dos nazistas. Ah, eu achei que ele tinha sido convidado para fazer o bairro de Manhattan. Ouvindo assim, parece que esse filme aqui é o clássico filme de velho conversando, entendeu? Que é papinho pra cá, papinho pra lá, que você não entende nada que tá acontecendo, que é um monte de termo complexo e tal, física, não sei o que lá, política... E de fato é isso, mas o Nolan consegue fazer ali por meio de uma montagem que mistura episódios futuros com episódios passados, fazer com que a gente meio que entre nessa história e se envolva. A trilha sonora do Ludwig Göransson também ajuda bastante, porque às vezes ele só tá olhando pro universo e pros elementos que ali existem, só que essa trilha sonora entra de uma maneira tão enervante que a gente se empolga, né? E essa montagem do filme é essencial para que a gente consiga se envolver, porque a gente está vendo a formação do Oppenheimer, mas ao mesmo tempo a gente percebe as consequências das decisões que ele está tomando. Então a gente vê que o fato dele ter entrado no Projeto Manhattan contribuiu para que ele se afastasse completamente da família que ele estava formando com a Kitty. Inclusive tem um episódio onde a Kitty meio que fala para ele, poxa, sabe, a criança nasceu, mas eu tô sempre sozinha com ela, você nunca tá aqui. Ele tá sempre envolvido nessa grande pesquisa e tudo mais. Então essa montagem faz com que esse filme, que seria só um bando de velho conversando, consiga ser empolgante. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez? E é difícil explicar essas coisas porque é mais fácil senti-las, assistir ao filme e captar essas emoções. E onde a gente pode assistir esse filme, hein? No Telecine! O Telecine é conhecido por levar o melhor do cinema para sua casa bem rapidinho e com Oppenheimer não foi diferente. O filme já está disponível. Ah, mas eu gostaria de assistir umas outras coisas também. Não tem problema, porque o catálogo do Telecine não é feito só de lançamento. A gente tem ali também clássicos do cinema, temos filmes que marcaram época, sabe aqueles filmes que você se lembra da sua infância e tudo mais? Eles estão no Telecine, juntamente, claro, com os lançamentos mais recentes do cinema. O Telecine é como se fosse um grande catálogo de escolhas para você que é cinéfilo ou não, porque, por exemplo, você pode pegar um filme mais cult lá, mas também pode pegar um Velozes e Furiosos, por exemplo. E você pode acessar o Telecine pelas operadoras de TV a cabo, mas também pela internet e por vários streamings. Você pode, por exemplo, no Globoplay, ir lá encontrar todo o catálogo do Telecine. É muito fácil de você acessar o catálogo do Telecine e a maneira mais simples, na verdade, é indo no link que está aqui na descrição. Capiche? Então partiu. Valeu. Só se for agora. Voltando ao filme, o pessoal começa a fazer o tal Projeto Manhattan e ele precisa ficar num local mais afastado para não atrair tanta atenção das pessoas e tal, e eles escolhem a região de Los Alamos, que fica lá no Novo México. Vários cientistas então são recrutados para essa missão. O líder deles, obviamente, é o Oppenheimer. E ele é o Homem de Ferro, né? Tá ligado? Aí precisa de um Thor, de um Capitão América, daí ver os outros físicos, né? E
enquanto os nossos vingadores da explosão estão ali matutando como que eles vão fazer essa parada, eles percebem que talvez eles criem uma bomba que exploda infinitamente na atmosfera e destrua o mundo inteiro. When we detonate an atomic device, we might start a chain reaction that destroys the world. E é nessa situação que o Oppenheimer vai visitar outra figura muito famosa, que é Albert Einstein, para perguntar, vamos lá, me dá uma ajuda aqui com esses cálculos, será que faz sentido, será que não faz? Só que Einstein fala para ele, ó, eu não vou me envolver com esse tipo de coisa, tá? Tô fora. Albert, this is yours, not mine. E é tipo o Wolverine, entendeu? O Wolverine falou, eu trabalho sozinho. Eu tô explicando para quem gosta de heróis. Muito legal, o paralelo é magnífico. O Einstein, que tem uma mentalidade muito diferente, inclusive fala pro Oppenheimer, ó, eu acho que sabendo que essas bombas podem destruir o mundo, o que a gente deveria fazer é conversar com os nazistas e alertar eles do tipo, cara, não explode aí, a gente não explode aqui, vocês não explodem aí e ninguém destrói o mundo. Nem eu nem tu, né? O Coronel Groves chega e pergunta pro Oppenheimer, tá, qual que é a chance disso acontecer, de realmente explodir a atmosfera? E o Oppenheimer fala, é baixa. Ele fala, tá, baixa ou inexistente? Não, é baixa. How remote? Chances are near zero. E daí ele fala, melhor se fosse inexistente, né? Zero would be nice. Mas tem mais coisas que o Groves fala pro Oppenheimer. Ele comenta assim, olha, meu cidadão, eu fiquei sabendo aí de um tal histórico seu com comunismo e tal, e eu acho que o governo americano não ia gostar muito de saber dessa história. Então ele começa a pressionar o Oppenheimer, falando, olha, faz essa bomba logo, trabalha bem, ou senão o governo pode acabar descobrindo algumas coisinhas. Tá de rabo preso, tá de rabo preso, tá de rabo preso, irmão. Aliás, o próprio irmão do Oppenheimer, o Frank, acaba sendo um pedido pessoal dele ali para que estivesse presente na pesquisa e tudo mais, e esse cidadão é parte do Partido Comunista. Mas isso aí só o Oppenheimer sabe. Não falei nada. Fala baixo, Nenk. Os anos vão se passando, a gente vê ali um processo bem desgastante, porque o Oppenheimer acaba se dedicando integralmente ao desenvolvimento dessa bomba, que deixa de ser só uma pesquisa científica, também acaba virando guerra, acaba complicando a relação dele dentro de casa, com a sua família e tudo mais, e a gente vai ver que em determinado momento, conforme essa pesquisa vai avançando, Hitler acaba morrendo. E aí existe uma grande frente que pensa assim, cara, agora que Hitler morreu, os alemães estão muito enfraquecidos, não tem mais necessidade de se fazer essa tal dessa bomba atômica. Mas a guerra continuava no Pacífico, diferente do que o nome sugere, e os japoneses não queriam arredar. Então eles falam, não, a bomba tem que continuar a ser desenvolvida porque a gente pode utilizar essa bomba como um ponto final na Guerra do Pacífico. E aí eles começam a falar sobre onde que vão soltar essa bomba, caso ela funcione e tudo mais. E eles comentam, olha, se a bomba funcionar como a gente imagina, 20, 30 mil mortos podem acabar resultando disso aí. E aí o pessoal fala, tá, mas qual cidade a gente vai atacar? E é curioso que um momento eles falam assim, a cidade de Kyoto não vamos atacar porque eu passei a lua de mel lá e é um lugar muito bonito. Also, my wife and I honeymooned there. It's a magnificent city. Conforme essa conversa se desenrola e o Oppenheimer meio que vira um barco à deriva a essa altura do campeonato, porque ele vai sendo levado, entendeu? A politicagem já tomou conta da coisa, ele tá ali indo de um lado para o outro e tudo mais. Nesse momento, o primeiro teste da bomba é organizado. Então eles procuram um espaço onde não vai dar problema, tem que ter uma área ali de uns 3 quilômetros livre para ninguém se ferir. Começam a montagem desse cenário todo e a gente acompanha isso acontecendo e é ali, após alguns testes menores, que vai acontecer o primeiro teste bem sucedido da bomba atômica. Esse filme aqui, como a gente falou antes, ele tem uma narrativa diferente da estrutura linear, né? Não é como se ele mostrasse todo o passado, depois vai pro futuro. Não, ele vai colocando o futuro, o presente com o passado, o tempo inteiro vai misturando. Então a gente vê 2 horas de velho conversando, falando como é que a bomba funciona, pulando pro futuro, falando sobre como o Partido Comunista pode atrapalhar a vida dele e tal. Vai trocando esses pontos de vista o tempo inteiro. Então depois de 2 horas, a gente finalmente vê a explosão atômica que a gente queria ver nesse filme, Oppenheimer. E quando ela chega, cara, essa cena é muito poderosa. Essa cena é maravilhosa, são quase 2 minutos de silêncio.
entre a explosão e a chegada do som até os cientistas. Era mais ou menos o tempo que o som levaria na vida real para chegar, o Nolan respeitou e tudo mais. Fato é que são 2 minutos que você vai ficar quieto, parado, estático, hipnotizado pelo que está acontecendo ali. Pra quem viu esse filme no cinema, deve ter pegado uma pessoa ou outra que não entendeu o que aconteceu e quando deu o silêncio mandou um ué? Ué? Pode ter acontecido. Fora o saco barulhando assim, um monte de barulho acontecendo, porra. Mais uma palavra pra lista de palavras do Piuí. Barulhando. Na família tem lutaria, brigação, barulhando, dilêmica, Computaria. Essa palavra é foda. A cena é muito bem realizada e o Nolan é conhecido por ser um cara que gosta de efeitos práticos. Então, como ele não tinha a possibilidade de fazer uma explosão atômica real... Ah, não? Não é uma explosão atômica real, são várias explosões feitas em miniaturas, em escalas menores, que foram gravadas de vários ângulos diferentes e aí sim elas foram unidas com efeitos digitais para que a gente pudesse ver ali o grande cogumelo acontecendo, essa explosão que realmente funcionou muito bem na tela. Todos ficam em festa com o sucesso da bomba. O Oppenheimer fica feliz, fala lá pra mulher, recolhe a roupa e tal. Tem todo um papo, uma coisa bem da hora. Mas logo depois disso já aparece o governo americano, começa a guardar as bombas atômicas em caminhão, começa a levar pra cá e pra lá. E aí o Oppenheimer pensa assim, caraca, eu fiz a bomba atômica, mas eu não tenho controle nenhum sobre o que vai ser feito com ela. Onde é que eles vão explodir, o que eles vão fazer com isso? E aí, algum tempo depois, o Oppenheimer escuta na rádio que foi lançada uma bomba em Hiroshima e que milhares de pessoas morreram. Nesse momento, ele começa a perceber o impacto da sua criação. E logo depois ele tem que ir até uma espécie de comício para falar para as pessoas que deu certo, olha só, a guerra vai acabar, os japoneses foram atingidos e tudo mais. E enquanto ele tenta falar para essas pessoas que foi tudo um sucesso e que deu tudo certo, lá no fundo ele se sente um genocida. Então ele olha aquelas pessoas e os efeitos da explosão começam a aparecer. Ele vê essas pessoas morrendo ali na frente dele. Ele sente o celeiro inteiro tremer, como se isso estivesse acontecendo bem ali na frente dos olhos dele. Ele começa a olhar para as pessoas que estão ali na frente dele, na plateia, e começa a ver o rosto delas derretendo, como se ele estivesse imaginando o impacto dessa bomba lá na vida dos japoneses. Então, naquele momento, ele nem consegue muito bem falar, demonstrar nenhum tipo de felicidade, porque a mente dele é um inferno. Mas os Estados Unidos reconhecem o sucesso do projeto e ele é chamado pelo presidente Truman como um convidado de honra que vai até a Casa Branca e tudo mais. Só que quando chega lá, o peso na consciência já tá gigantesco, já tá insuportável. Ele inclusive fala pro presidente que ele tá sentindo sangue escorrendo pelas próprias mãos. E nesse momento o presidente Truman entrega para ele um lencinho e fala, ó, limpa aí então. E ainda ofende o cabra. Don't let that crybaby back in here. Esse filme aqui tem um elenco de peso. Sabe quando bota lá no pôster, tipo, Cillian Murphy, grande elenco? Aqui é uma grande definição para esse filme aqui. Eles conseguiram contratar todos os atores de Hollywood. Todos estão aqui. Em um momento ou outro eles aparecem para fazer um personagem ou outro. E é muito curioso ver isso, tá ligado? Porque o tempo inteiro você vai apontar pra tela e falar, olha, aquele cara ali, opa, aquele cara ali, ô louco, Mr. Robot. Ô louco, Drake e Josh. Inclusive o presidente é interpretado pelo Gary Oldman, que é um dos grandes coadjuvantes do cinema atual. Tem muita gente boa aqui e muita gente entregando tudo. O Cillian Murphy tá excelente como Oppenheimer, ele consegue passar essa ideia de um cara
que gosta da ciência, que está em busca disso, mas quando chega nesse momento aqui em que ele começa a sentir o peso dos seus atos, aí o ator brilha demais, porque ele realmente entrega pra gente essa noção de que o cara está se sentindo um genocida. E quem também aparece muito bem, mas tem muito menos tempo de tela, é a Emily Blunt, como a Kitty, a esposa do Oppenheimer, que tem que viver essa vida que parecia muito boa e muito promissora para ela, mas acabou sendo uma vida onde o marido dela passa o tempo inteiro em Los Alamos falando sobre bomba. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de tremabolan, boldenona. Algumas pessoas não curtem o jeito que o Christopher Nolan mostra o impacto da bomba, porque de fato mostra os temores ali do Oppenheimer ao saber da explosão, mas nenhuma cena mostra o impacto disso no Japão ou como é que as pessoas sofreram lá. Então tem gente que comenta assim, cara, eu sinto falta de saber o ponto de vista dos japoneses disso aí. E poderia ter essa cena ou não, mas de verdade, pra mim, essa cena em que o Oppenheimer tá lá no comício entendendo o que aconteceu, o que ele fez, já deixa muito claro esse impacto, né? E por falar em boas atuações, tem aqui a atuação dele, Robert Downey Jr., que para nós é o grande Tony Stark, né, o Homem de Ferro, mas que aqui faz um engravatado americano, que já aparece logo no início do filme. Mas como a gente falou antes, o filme fica misturando passado com presente, com futuro o tempo inteiro. Então a gente está organizando o filme de forma cronológica, né? A gente está fazendo aquilo que o Nolan não fez. Ainda bem que não fez. Sou ousado! E esse homem é Levi Strauss, que não é o cara das calças, mas sim o presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. Um cara que quer porque quer retirar a credencial de segurança do Oppenheimer. Credencial essa que permite que ele faça parte das discussões do país envolvendo o uso de energia atômica. Por que ele quer isso? Basicamente porque Levi Strauss é um cara rancoroso. Ele sabe que no passado Oppenheimer zombou da cara dele. E ele suspeita que Oppenheimer tenha feito isso, inclusive com Albert Einstein. E aí ele fala assim, quer saber? Agora eu vou me vingar desse malandro. Agora a vingança. Ele começa na história do Oppenheimer sendo um cara da hora, ajudando ele e tal, falando, olha, vem pra cá, o pessoal tá falando mal de ti, mas fica aqui na minha casa e tal, fica aqui de boa. Parece que ele é gente fina, mas no fundo ele é um baita de um arrombado, rancoroso que quer se vingar. E no meio do caminho, o Levi Strauss teve algumas ideias, tipo assim, cara, mas se a gente vai fazer uma super bomba, por que a gente não bota 50 fósforos ali dentro? Ele teve umas ideias meio bobas, entendeu? E foi nesse momento que o Oppenheimer falou pra ele assim, cara, eu acho que 50 fósforos não vai dar certo, entendeu? E se fosse 100? E aí o Levi Strauss começou a ficar, puxa, esse cara aí tá me zoando, ele tá duvidando da minha inteligência. Tá me tirando? Então, esse cidadão deseja de toda maneira ferrar o Oppenheimer e ele faz isso organizando uma investigação interna que começa a suspeitar da lealdade de Oppenheimer aos Estados Unidos. Eles vão puxar todas as relações que ele teve, ou algumas que ele nem teve, com o Partido Comunista, para poder falar que o Oppenheimer, na verdade, tava de rolo com uma galera, ele não tava assim tão pró-América como se imaginava. É o famoso processo de fazer a caveira do cidadão. Eu vou expor ela na internet. Oppenheimer é colocado contra a parede e o pessoal começa a perguntar sobre o envolvimento dele com os comunistas, inclusive sobre um tal cidadão lá, porque tinha o tal do Hakon Chevalier, que era um amigo comunista dele, que tava lá de conluio. E ele não falou isso aí pro coronel, e o coronel era o líder desse projeto, então eles falam assim, por que você escondeu isso? Suspeito, otário. E aí, nesse processo, a gente vê vários cientistas que trabalharam com Oppenheimer, desenvolvendo a bomba, mudando de lado, dando algumas declarações que não ajudam muito ele. No fim das contas, um dos caras que é mais verdadeiro ali acaba sendo mesmo o Leslie Groove, que não ajuda, mas não atrapalha, não vai inventar nada. Só que o Oppenheimer tá em maus lençóis, até porque o Strauss manda a gente ali que começa a afirmar que ele era um agente da União Soviética dentro dos Estados Unidos. Ele é um comunista. Esse filme tem várias cenas em preto e branco e muitas pessoas podem se confundir inicialmente achando que elas são cenas do passado ou qualquer coisa assim, mas não é isso que está rolando. A gente tem a história do Oppenheimer e o desenvolvimento da bomba rolando. Ao mesmo tempo, temos cenas em preto e branco que são a visão de Levi Strauss sobre tudo isso que aconteceu, como que ele enxergava os fatos, como que ele vivenciou isso, e também tem um julgamento público que está rolando, esse sim em cores, que aí é o que a gente logo vai ver, porque enquanto o Oppenheimer está tendo essa investigação interna, logo depois tudo isso vai ser divulgado para o público num julgamento que aí sim é aberto a todos. Não entendi nada. É tipo assim, em cores é a visão objetiva dos fatos.
E em preto e branco é a visão subjetiva do Strauss, entendeu? Então você pode pegar essas cenas e montar um grande quebra-cabeças para saber o que encaixa com o quê. O Nolan gosta disso, tá ligado? Ele já fez essa parada em Memento, de pegar e ficar colocando o filme de trás pra frente, outras cenas sem contexto em preto e branco, que depois entra no contexto. Ele gosta de confundir a mente de quem está assistindo ao filme, ao mesmo tempo que gosta de explicar. Ele é um pouco contraditório. Só que nesse filme aqui, eu acho que o grande acerto dele foi não ter ficado explicando física. Entendeu? Porque em outros filmes ele já fez isso várias vezes. Ah, e o nêutron, o que é o nêutron? Aí começa a explicar. É o Jimmy. É o Jimmy. Cara, deixa o Jimmy e acabou. A gente não precisa saber como é que funciona exatamente, não precisa ter um papel furando. É desnecessário. E eu acho que esse é um dos grandes acertos dele aqui enquanto cineasta. É depois de ter feito vários filmes onde ele trazia explicações que não eram necessárias, aqui ele entendeu que ele não precisa. A gente não precisa entender como é que funciona uma bomba atômica em sua essência. Mas não sei, tenho que ler um livro namorado. A situação do Oppenheimer fica feia e ele é salvo graças à sua esposa, que dá uma declaração acalorada que acaba salvando o rabisteco dele. O que é bem curioso, porque ela acaba nesse julgamento descobrindo várias coisas que ele fez e ela fica muito ressentida com isso. Ela foi enganada realmente pelo Oppenheimer, mas mesmo assim ela resolve ajudá-lo. Oppenheimer não é considerado um traidor, mas ele acaba perdendo a sua credencial, ele perde a influência que tinha nas políticas atômicas dos Estados Unidos e também tem a sua imagem manchada. E aí você pensa assim, bom, mas então o Levi Strauss ganhou essa parada. Não, aí que tá, Levi Strauss almejava um grande cargo político americano, de secretário do comércio, que é o cara que atende as ligações no comércio. Então ele vai recebendo as ligações, ele atende... Ele quer ser um secretário. Exatamente. Ele do comércio. Isso aí, ele estava interessadíssimo nesse cargo, só que neste momento aqui, a gente vê que quando ele começa a ascender a isso, aí aparecem pessoas que vão dar uma rasteira nele. E um deles é o personagem interpretado pelo Rami Malek. Que ele pega o microfone e fala assim, Mama! Não é isso que ele faz. Até então ele estava no filme só para juntar um lápis. Porém, ele juntou esse lápis em um momento derradeiro da história. O momento em que Levi Strauss deixou claro que tudo que ele estava fazendo era vingancinha contra o Oppenheimer. E agora esse cidadão depõe aqui, fazendo com que o Levi Strauss não consiga aquilo que ele tanto queria. Caraca, X9 ou X9. Because of the personal vindictiveness he demonstrated against Dr. Oppenheimer. E quem também aparece aqui é o John Kennedy, na época um jovem senador que acabou mudando um voto e contribuiu grandemente para que o Levi Strauss se ferrasse. E o Strauss acha que o Oppenheimer falou mal dele pro Einstein. Várias pessoas comentam sobre o Einstein e o filme termina com uma cena daquele papo que a gente não vê lá no início do filme nem na metade, sobre o que o Oppenheimer falou pro Einstein. E ele não falou que o Strauss era feio e tinha cara de bobo. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. E aí a gente finalmente vê essa cena do que é o papo entre o Oppenheimer e o Einstein, que o Einstein fala o seguinte, olha Oppenheimer, você vai ser punido pelo que você fez e tal, vai dar uma treta com isso aí, e ele também faz uma previsão sobre o futuro, ele comenta a preocupação que ele tem sobre essa bomba atômica e sobre como isso pode acabar com o mundo. Mas mais interessante do que isso é o momento em que ele fala assim, você vai fazer essa parada, só que eu vou te dizer o que vai acontecer no futuro. Você vai acabar na merda, sem respeito, com um monte de gente que te traiu, dando tapinha nas suas costas e te entregando prêmios irrelevantes. E nesse momento a gente vê ali o que seria o presente do Oppenheimer, que logo depois de perder sua credencial de segurança, de perder boa parte do seu respeito, de ter a sua imagem manchada por tudo isso, tá lá recebendo um prêmio totalmente irrelevante e recebendo tapinha nas costas de quem depôs contra ele. Pat you on the back, tell you all is forgiven. E aí, para fechar, o filme mostra pra gente Oppenheimer, depois dessa conversa com Einstein, olhando pro horizonte com uma cara de angústia. We thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I believe we did. Uma cara de eu sei que vai dar merda. Oppenheimer custou 100 milhões e faturou 958, um desempenho espetacular
e, para ser sincero, inacreditável. Eu jamais imaginei que um filme de 3 horas, com várias cenas em preto e branco, de velho conversando sobre física e política, pudesse dar tanto dinheiro. Mas o Christopher Nolan foi lá e fez. O filme se tornou a segunda maior bilheteria da história para maiores de idade, perdendo apenas para Coringa. Claro que boa parte desse sucesso foi por causa da campanha Barbenheimer que acabou surgindo, né? O filme seria lançado no mesmo dia de Barbie e o pessoal começou a brincar com isso, vamos ver os dois filmes no mesmo dia e tal. Essa campanha ficou muito popular, acabou divulgando o filme pra caramba, só que fato é que ele só fez tanto dinheiro assim, porque de fato o filme é muito bom, porque se fosse ruim não ia dar certo, né? E o interessante é que isso não foi uma campanha, mas foi um fenômeno, né? Porque não foi algo movido pelos estúdios. As pessoas começaram a brincar com essa parada, esse negócio ficou gigantesco e um impulsionou o outro. Barbie foi a maior bilheteria do ano, Oppenheimer foi a terceira maior bilheteria do ano. E eu fico triste que esse ano a gente não tem nenhuma campanha dessa. Eu gostaria de fazer a campanha Silvio Day, que é pra todo mundo assistir o filme do Silvio no cinema vestido de Silvio Santos. Excelente. Ou então vestido de Carlos Villagrán, que é como tá o personagem ali no trailer e tudo mais, né? E ainda falando sobre dinheiro, reza a lenda que Christopher Nolan embolsou cerca de 100 milhões de dólares por esse filme. Caraca. Ele tinha alguns acordos envolvendo bilheteria e até mesmo o Oscar. E como Oppenheimer venceu 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor ator coadjuvante, ele basicamente fez o bingo dos bônus, ganhando assim uma fortuna. E é muito curioso porque logo quando o Christopher Nolan estava fazendo Tenet, surgiu aquele momento em que a Warner, que era parceira dele há 20 anos, decidiu que ia começar a lançar os filmes no streaming e no cinema ao mesmo tempo. E o Nolan era contra isso, ele não queria, mesmo que fosse por um período, ele não aceitava. E aí ele vazou da Warner. E logo depois ele acabou indo parar na Universal, onde ele lançou esse filme. E meus amigos, essa galera da Universal deve ter ficado feliz demais. E o pessoal da Warner deve ter chorado muito. O saldo final de Oppenheimer é um filmaço e também toda uma história de produção muito incrível, né? Quando você parar pra pensar do jeito que o filme foi feito, com os atores que levou, a história de Barbenheimer, é um grande evento cinematográfico e eu acho isso muito relevante, né? Pra você poder falar no futuro que você fez parte de um evento desse, né? E como o Miguel falou, é um filmaço e merece sim o selo Filme Stop aqui do Piuí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o que você acha de Oppenheimer. Não assistiu ainda? Você tem a oportunidade. Aqui no link embaixo você vai poder assistir lá no Telecine. Isso aí, como a gente falou, é difícil de explicar, é preciso sentir. E se você for agora mesmo no link da descrição, você vai cair direto no Telecine, vai poder assistir Oppenheimer e depois ainda tem muitos outros filmes para você conferir lá. Bala de prata, certa pra matar.